Olha, eu acho que os dois barbudos, não são barbas longas, mas tem barba. Os dois barbudos da campanha, o Nunes e o Boulos, têm que colocar as suas barbas de molho. Por quê? Porque o Pablo tá vindo aí. É uma ameaça. É uma ameaça e o Bolsonaro está jogando com ele com sério risco de, se o Pablo crescer, ele abandonar o Nunes no meio do caminho. O Nunes está colocando um vice do Bolsonaro para ver se amarra o Bolsonaro a seu lado, mas se o Pablo crescer, o Bolsonaro não é homem de ficar preso a esse tipo de compromisso. Ele vai largar o Nunes, vai fazer campanha para o Pablo e atropelar o Nunes. Então, eu, se eu fosse o Nunes, o prefeito, colocaria as barbas de molho e começaria a pensar numa estratégia alternativa, porque ele está se entregando ao Bolsonaro, mas o bolsonarismo não está entregue à campanha dele. Para o Bolsonaro, além disso, tem outra possibilidade. Se nada der certo, o Pablo vem como uma linha auxiliar. Ele está correndo na campanha com dois cavalos. Um, o Nunes, o outro, o Pablo. Até agora, ele vai ficar esperando para ver qual cavalinho que está na frente e depois ele vai se jogar todo nesse cavalinho. Creio que há o sério perigo de esse cavalinho ser o Pablo e o Ricardo Nunes acabar nas vésperas da eleição se sentindo abandonado e descobrindo que o bolsonarismo está fazendo campanha para o Pablo e não para ele. O Boulos também está com um problema aí, porque está aparecendo um candidato com possibilidade de crescimento e que vai roubar votos lá da Tabata, que poderiam ir para ele, e pode ainda ter problemas com o crescimento do Pablo. Então, eu acho que, nesse momento, essa pesquisa mostra ao ao Nunes e ao Boulos, mas mais para o Nunes, que é hora de colocar as barbas de molho. Vamos lá, ô Josias, como é que você analisa esses novos números? Né? Boulos com uma pequena queda, Nunes subiu, Pablo Marçal subiu, Tabata também subiu, Datena, que estava ali em outras pesquisas, né, entre os números na frente, também teve uma queda nessa última pesquisa de intenção de voto da Atlas. Como é que você analisa? Nós estávamos com uma eleição em que se ensaiava uma polarização, né, entre o candidato do Lula, que é o Guilherme Boulos, e o candidato do Bolsonaro, que era o Ricardo Nunes apenas, né? Houve uma diversificação no rol de candidatos, né? O, o Datena, que era um virtual candidato a vice na chapa da Tabata Amaral, entrou na disputa como hipotético candidato, vamos ver se confirma isso na convenção do PSDB, e surgiu esse Pablo Marçal. Veja que o quadro se movimentou e esses dois personagens eles representam nichos diferentes de uma modernidade bem brasileira, né? O Datena é um personagem da televisão tradicional, meio de comunicação tradicional, e esse Pablo Marçal é homem das redes sociais, homem da internet, né? O Marçal sobe, o Datena decresce, né? E acho que cometerá erro grave nessa disputa em São Paulo quem subestimar esse personagem, Pablo Marçal, né? Mal comparando, ele é um personagem que entra em cena um pouco como o Bolsonaro, o Bolsonaro pré-2018, uma presença muito massiva nas redes sociais. No caso do Bolsonaro, uma estratégia montada ali pelo Carluxo, o Carlos Bolsonaro, o filho dele, e as pessoas não se deram conta de que o fenômeno estava acontecendo. E quando se verificou, Bolsonaro cresceu e ganhou a eleição de 2018, né? Aqui se verifica algo semelhante, só que agora a, os observadores
não podem cometer o mesmo erro de subestimar o fenômeno que vem da internet, né? Eu não cometerei, cometi o erro. No caso do Bolsonaro, eu subestimei, fui enxergar o Bolsonaro muito tardiamente, quando ele já estava, como ele já era um candidato viável, né? Esse Pablo Marçal movimentou a cena, né? E tínhamos um cenário de uma eleição em segundo turno, definida em São Paulo, uma eleição em segundo turno entre provavelmente, meses atrás, entre o Guilherme Boulos e o Ricardo Nunes. Hoje já não temos tanta convicção para dizer a mesma coisa. É uma eleição que está absolutamente aberta, surgiram esses personagens novos, um das novas mídias, outro da mídia tradicional, um caindo, outro crescendo, e o que é de lamentar, Fabiola, nesse cenário, nesse pano de fundo, é que os personagens se movimentam sem que o eleitorado saiba muito bem o que eles representam, que ideias eles professam, quais são as suas propostas para a cidade de São Paulo. Esse Pablo Marçal, por exemplo, é uma candidatura oca. Não se sabe o que pretende o personagem. O Datena sabe-se que ele tem popularidade, mas também, afora a sua habilidade na condução de um programa popular na televisão, ninguém sabe o que pensa, o que planeja para a cidade. Mesmo em relação ao Guilherme Boulos, ao Ricardo Nunes, ainda são precárias a exibição, a exposição de propostas. Então, é o eleitor dando tiro no escuro e num cenário em que o cardápio de candidatos ele está conturbado por pessoas que ninguém sabe o que representam, o que pretendem fazer, que apito cogitam tocar. Então, diria que o cenário ficou aberto em São Paulo, Fabiola. E quem subestimar as novidades, esses personagens novidadeiros que surgiram na cena, acho que cometerá grave erro.